E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Começou a Viagem. No vídeo de hoje, eu, Ana Caroline, se você não me conhece, vou responder as perguntinhas que os inscritos nos mandaram nos stories do Instagram. No total, a gente recebeu 18 perguntas e nesse vídeo eu vou responder 17. Se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos, tá bem? E a nossa primeira pergunta é: o que eu mais sinto falta do Brasil? E independente de qual época vocês me fizerem essa pergunta, a resposta vai ser sempre a mesma. O que eu mais sinto falta é da família, sim. Eu e o Mike, nós somos muito apegados à família, então é uma coisa que pesa muito, mesmo com o fato da gente morando fora. Mas fugindo do óbvio da família, uma coisa que eu gosto muito de comer e que eu sinto muita falta, e que independente do lugar que eu como, e mesmo que eu tente comer algo que seja semelhante, não é igual, é baguncinha. Todo mundo que é brasileiro sabe que mesmo que a gente tente replicar uma receita, os ingredientes fazem toda a diferença. Então, aquele baguncinha de R$ 5 que vendia na esquina da minha casa, aí no Brasil, eu sinto muita falta. A segunda pergunta que a gente recebeu é se aqui em Portugal tem Uber. E sim, aqui tem Uber. E na verdade, Uber aqui, inclusive, é muito barato. Dependendo se você for fazer uma viagem com 3 ou 4 pessoas, provavelmente o trecho que você vai pegar de transporte público vai ser praticamente o mesmo preço de um Uber. A terceira pergunta que nos fizeram é qual a cidade que nós moramos. E muita gente se surpreende quando a gente diz que não mora mais na capital, a gente não mora mais em Lisboa, já vão fazer 6 meses. A gente preferiu mudar para o interior para ter um pouco mais de qualidade de vida e para ter uma cidade que seja mais a nossa cara, vamos dizer assim. Eu e o Mike, a gente gosta muito de mais tranquilidade, gosta de caminhar, estar mais tempo ao ar livre, e essa cidade que a gente mora hoje nos proporciona isso. Nós moramos na freguesia da Venda do Pinheiro, que pertence à cidade de Mafra. Sim, é bem próximo de Lisboa. A gente, em 25, 30 minutos de transporte público, a gente está em Lisboa. E a gente gosta bastante daqui, é um lugar bem tranquilo. E uma curiosidade dessa região é que aqui, o termo que eles usam para dizer roça, vamos dizer assim, é saloio. Então a gente mora numa região saloia que é mais voltada para a agricultura e tudo mais, tá bem? A quarta pergunta que a gente recebeu é se nós gostamos de morar aqui e se nós pretendemos voltar para o Brasil. Sim, nós gostamos muito de morar aqui. A gente tem uma boa qualidade de vida. A gente trabalha, sim, muitas horas. Isso não é novidade para ninguém aí no Brasil, que aqui na Europa a gente trabalha muito. Mas a gente gosta muito daqui, aqui é muito seguro e a gente se sente muito bem estando aqui. E nós não pensamos em voltar para o Brasil. Nós já até cogitamos a possibilidade de morar em outros países, provavelmente Austrália ou Irlanda. Também cogitamos Noruega. Uma amiga minha, linda, Rafa, mandou a pergunta: qual a amiga mais legal que você tem em Portugal? E não tem nem o que responder, né, fofinha? Tô com saudade de você, vem me visitar quando o coronavírus acabar, viu? Você tá me devendo uma visita. A sexta pergunta que a gente recebeu foi: que dica nós daríamos para uma pessoa que quer vir do Brasil para morar em Portugal? E na verdade, essa dica não é só para quem quer vir para Portugal, mas sim para qualquer pessoa que pretende morar fora do país. A dica é planejamento. Pense bem, analise os seus gastos, junte um dinheiro suficiente para se manter por alguns meses. Se você não sabe, na minha história do Mike, nós tínhamos a nossa empresa no Brasil e nós vendemos ela para vir morar em Portugal. Então nós juntamos o dinheiro, nos planejamos, fizemos as coisas com bastante calma para que essa transição de um país para o outro fosse o menos traumática possível. Nos quase 2 anos que nós estamos aqui, nós já vimos pessoas passarem por muitas dificuldades financeiras, elas não terem dinheiro para se sustentar, ter entes queridos no Brasil que adoeceram. Inclusive, nós temos um amigo que a mãe dele faleceu e ele estava aqui e ele não teve condições de ir para o Brasil. E foi uma situação muito difícil. Eu me coloco no lugar dele e eu imagino que isso teria me feito muito mal. Mas, infelizmente, a gente tem que pensar na vida como coisas boas, etc e tal, mas a gente também tem que entender que nem sempre tudo na vida dá certo e que a gente tem que, vamos dizer assim, minimizar essas dificuldades. Então, quando nós viemos, a gente conseguiu juntar 3 meses do nosso custo de vida aqui em Portugal. É claro que a gente não veio com rios de dinheiro, mas a gente chegou aqui com a cabeça mais fria, pôde tomar as decisões de uma maneira mais calma. E isso fez toda a diferença. Hoje a gente já tá aqui, já tá bem, a gente já conseguiu alugar nosso próprio apartamento. Isso é uma coisa muito boa e que a gente fica muito feliz. A sétima pergunta foi:
qual foi a nossa maior dificuldade aqui em Portugal. E, na verdade, eu acredito que a nossa maior dificuldade foi ter que morar em quarto durante um ano. Essa, pra mim, foi a pior parte. Na verdade, deu até um pouco mais de um ano. Mas foi uma coisa muito difícil, porque todos os lugares que nós moramos aqui eram lugares que tinham muitas pessoas morando num espaço muito pequeno. E a rotatividade de pessoas que entravam sempre nessas casas, né, era muito grande, porque o aluguel aqui em Portugal não é barato, e todo mundo sabe disso, que o aluguel na Europa é caro. Porém, é quando a gente tem que dividir esse espaço tão próximo com pessoas que a gente não conhece, nem todo mundo é organizado, nem todo mundo faz a parte deles para manter o ambiente onde a gente mora de uma maneira minimamente tolerável. Mas eu falo que pra mim a pior parte foi ter que morar em quarto. A gente tirava isso de letra, é claro, mas não vou dizer que fosse fácil. Desde quando eu e o Mike nos casamos, a gente sempre teve o nosso canto, sempre teve o nosso espaço. E isso foi uma coisa que pesou muito, principalmente nos primeiros meses. A oitava pergunta que a gente recebeu é se a gente conseguiu fazer amigos aqui. E, na verdade, nós conseguimos fazer não somente amigos, mas também pessoas que são muito próximas, como família. Como a gente não tem a nossa família aqui, quando a gente conhece uma pessoa que ela é legal, que ela é gente boa e que ela demonstra gostar da gente, que é uma pessoa de confiança, a gente sempre é muito querido. Essas pessoas, nós passamos os natais juntos, os anos novos, a gente se reúne nos aniversários, então a gente meio que faz uma família aqui. É claro que não é uma família de sangue, mas essas pessoas são muito importantes para nós e elas fazem toda a diferença na nossa vida aqui. Nos perguntaram um restaurante BBB em Lisboa. Pra quem não sabe, restaurante BBB, na linguagem dos viajantes, é um restaurante que seja bom, que seja bonitinho, que seja barato. Eu e o Mike, a gente não é muito de jantar fora aqui, principalmente em Lisboa, porque a gente não tinha transporte e a gente usava o transporte público, mas a gente já jantou nesse lugar 2 vezes. Inclusive, as 2 vezes que a gente jantou lá, minha mãe tava aqui com a gente. E a comida lá é deliciosa e o atendimento é fantástico. O dono é um senhorzinho que adora conversar com os turistas. E o nome do restaurante chama Prazeres do Mar. A 10ª pergunta que nos fizeram é se aqui no inverno é frio. Isso depende do ponto de vista. Levando em consideração que eu e o Mike no Brasil, nós somos do Mato Grosso e nosso estado faz o ano inteiro quase 40 graus, então pra mim é frio. Pro Mike já não é tanto, ele gosta do friozinho, mas eu já peguei aqui 1 grau e pra mim foi bem frio. Então, isso vai de cada um. Mais pro norte de Portugal, lá é muito mais frio, lá neva mesmo. A 11ª pergunta que a gente recebeu foi: o povo português tem preconceito com o povo brasileiro? E, na verdade, depende. Quando a gente chega aqui, a gente acaba estranhando um pouco, porque no Brasil a gente é muito mais caloroso, a gente gosta muito de conversar, gosta muito de abraçar, etc e tal. Aqui eles são muito mais reservados. É claro que eu já sofri preconceito aqui sim, mas isso foi só uma única vez, e isso costuma acontecer, numa grande maioria, por pessoas mais idosas. Para quem não sabe, aqui em Portugal, há mais ou menos uns 25, 30 anos, muitos brasileiros imigraram para cá e acabaram aqui aplicando golpes, fazendo coisas que são erradas. Então, de certa maneira, as pessoas têm, sim, um certo receio, mas isso vai de cada pessoa. A partir do momento que elas te conhecem e conhecem a sua índole, a pessoa que você é, elas te acolhem, sim, e te tratam super bem. A 12ª pergunta que a gente recebeu foi qual é a parte mais legal de morar aí? Pra mim, a parte mais legal de morar aqui é que tudo é muito próximo. Então, eu posso pegar um avião e em 2 horas estar na Espanha, em 3 horas estar na Itália, estar na França, em 4 horas eu estar na Alemanha, na Noruega. Então, assim, tudo é muito próximo, tudo é muito perto. Conhecer os países aqui em volta é muito barato. A 13ª pergunta que a gente recebeu foi: qual é a previsão de abertura das fronteiras? Se você não sabe, aqui em Portugal a gente está em estado de alerta. E, na verdade, ele termina agora no dia 2 de maio. Então, a partir do dia 2 de maio, muitos comércios vão começar a abrir. É claro que a gente vai abrir, os comércios vão ser abertos numa política de alerta e tudo mais. Não vai ser como se fosse vida normal, mas, de certa maneira, a situação já está mais controlada aqui. Então, o que eles indicam é que durante esse período, ainda vai mais uns 60 dias para que provavelmente as fronteiras sejam abertas, tá bem? A 14ª pergunta que a gente recebeu foi: qual é a melhor época para visitar Portugal? E quando tem menos chuva? Na primavera ou no outono? A melhor época para visitar Portugal é no verão, sim.
não tenho o que dizer. Aqui tem muita coisa linda pra ver na época do verão. Tem as praias paradisíacas do Algarve, então a melhor época de se conhecer é no verão. Porém, entre a primavera e o outono, eu viria na primavera, porque já tem bem mais horas de sol, os dias já estão bem mais bonitos. Enquanto no outono já começa a chover um pouco mais, os dias já estão mais nublados e mais curtos. Então, para fugir dos turistas, eu viria na primavera. Inclusive, primavera e tá anoitecendo 8h30 da noite aqui, tá bem? A 15ª pergunta que a gente recebeu foi quais as cidades em volta de Lisboa são imperdíveis de se conhecer. E tem aquelas 3 cidades bem óbvias que todo mundo já ouviu falar, que é a primeira delas, Belém. Não tem muito o que dizer de Belém, Pastel de Belém, Torre de Belém, enfim, é Belém. A segunda cidade é Cascais. Para quem não sabe, Cascais tem o Cabo da Roca, que é a região mais extrema do continente, então é a ponta do continente. A terceira cidade é Sintra, só que Sintra tem um pequeno inconveniente. A cidade fica na parte de baixo e as construções, os museus e os castelos ficam em cima dos morros. E para você chegar lá em cima, você tem que ter transporte. Pode ser táxi, pode ser tuk-tuk e também o transporte público, mas as 3 opções não é barato. A quarta cidade que eu tenho para dizer é uma cidade bem bonita que tem aqui próximo, inclusive da minha casa, chama Óbidos. É uma cidade murada que ainda tem um castelo lá. O castelo não é aberto para visitação porque hoje ele é um motel, mas é uma cidade muito bonita onde você pode ver as muralhas, as construções antigas e lojas centenárias dentro dessa cidade. E lá eles têm uma coisa que chama ginja de Óbidos, que é uma bebida que eles têm aqui feita um licor através de uma cereja, algo semelhante a uma cereja, e é uma delícia. Se vocês quiserem, eu vou postar uma fotinho aqui do lado para vocês verem. E lá é uma graça, porém o acesso não é tão fácil quanto as outras 3 que eu citei, provavelmente você vai ter que locar um carro. E a quinta cidade que eu tenho para dizer é Évora. Évora é uma cidade bem próxima de Lisboa também, dá mais ou menos 50 minutos de carro. É uma cidade fantástica e lá tem uma coisa muito diferente, que é uma coisa que não tem muito pelo mundo. Lá tem uma capela de ossos que é bem famosa. Também vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem. É um lugar incrível, realmente quem puder, né, tá indo visitar, é realmente muito lindo lá. E eu acredito que as pessoas vão gostar bastante. A 16ª pergunta que a gente recebeu é se o Natal e o Réveillon aqui é lotado de turistas. E na verdade não é lotado de turistas. Porque além de não serem as férias escolares, o calendário escolar daqui é completamente diferente do Brasil. As férias aqui são na época do verão. É frio aqui nessa época. Então, os 2 Réveillons que a gente tava aqui, choveu muito no dia. A gente tem amigos muito animados que foram pra queima de fogos debaixo de chuva mesmo. Porém, eu e o Mike, a gente não tem toda essa disposição. E a nossa 17ª pergunta foi: como é o carnaval aqui em Portugal? Se ele é bastante animado ou é bem calmo? E, na minha opinião, eu acho ele bem calmo, comparando, por exemplo, com o carnaval do Brasil ou até mesmo de Veneza. Mas aqui tem bastante gente que gosta de carnaval, afinal tem muito brasileiro aqui. E eles fazem mesmo os bloquinhos, gostam de se fantasiar. E é uma festa que dá bastante repercussão aqui até. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. E eu vou deixar aqui embaixo também o link com um vídeo que eu ensino dicas de como passar pela imigração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!